Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, eu tô gravando esse vídeo para fazer uma revisão dos conteúdos de língua portuguesa com vocês. E essa revisão que a gente vai fazer é por meio das atividades que eu mandei para casa, né? As atividades de revisão. Então, eu vou comentar um pouquinho dessas atividades com vocês e corrigir. Bom, a revisão, ela apresenta 7 questões e cada uma dessas questões aborda um dos assuntos que a gente tratou no segundo volume. A primeira questão traz pra gente uma tirinha, né? Pede pra vocês observarem a tirinha, uma tirinha da Turma da Mônica, do Cascão, e fala do predicado verbal. Então, a gente sabe, né, relembrando, que existem 3 tipos de predicado. O predicado nominal, que é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicativo. O predicado verbal, que é aquele que apresenta um verbo de ação, e o predicado verbo nominal, que é aquele que apresenta um verbo de ação mais um predicativo. Aqui, né, nessa questão, a gente vai utilizar o conhecimento de predicado verbal, que é aquele que apresenta um verbo de ação na sua estrutura. Então, a questão diz o seguinte: o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo de ação como núcleo do predicado. A frase que apresenta corretamente o núcleo em destaque acompanhada da sua definição é... Aí a gente tem na letra A palavra olha, né? Como se fosse o núcleo do predicado. E aqui ele diz que o predicado é um predicado nominal. E só por isso aqui a gente já consegue matar a questão. Por quê? Porque a questão, ela tá falando de predicado nominal? Não. Ela tá falando de predicado verbo nominal? Não. Ela tá falando de predicado verbal. Então, a letra A diz que é predicado nominal, e não é disso que a questão trata. A letra C diz que é um predicado nominal, e não é disso que a questão aqui trata. E as letras D e E dizem que o predicado é verbo nominal, né? Então, a gente só tem uma alternativa aqui que fala que o predicado é verbal, sendo que a questão já diz, né? Ela introduz lá explicando o que é um predicado verbal. Por aqui, vocês já matam, que é a letra B. Só que, além disso, é muito fácil analisar isso daqui. Então, só por aqui vocês matam, né? O acredito é o único verbo de ação que tem aqui. Então, é o único verbo que poderia ser núcleo de um predicado verbal. A número 2 é uma questão de complementos verbais, né? Vamos relembrar o que são os complementos verbais. Então, existem verbos que são intransitivos, não precisam de complemento, não pedem complemento, e existem verbos que são transitivos, que são aqueles que pedem complementos. Dentro dos verbos transitivos, existem os verbos transitivos diretos, que são aqueles que exigem um complemento sem preposição, e os transitivos indiretos, que são aqueles que pedem um complemento com preposição. Além disso, a gente também tem os verbos que são transitivos, diretos e indiretos ao mesmo tempo e que pedem 2 complementos, um com preposição e um sem preposição. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: os complementos verbais que completam os sentidos dos verbos transitivos são os termos integrantes da oração, denominados objetos diretos e objetos indiretos. Analise as frases seguintes, depois marque a opção que classifica corretamente os complementos verbais em destaque. Então, a gente tem aqui 2 períodos, né? E nesses 2 períodos a gente tem 2 complementos verbais em destaque, sublinhados. O primeiro período é: o Globo realiza entre 19 de maio e 5 de junho o Festival Água na Boca Niterói. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente precisa encontrar aqui o verbo. Então, a gente tem aqui nesse período o verbo realiza. Quem realiza? O Globo. O Globo é o sujeito. Realiza é o verbo e o Globo realiza o quê? O Festival Água na Boca Niterói. Percebam que eu pergunto ao verbo o que ele realiza, né, sem uma preposição. Logo, a gente tem aqui um objeto direto, né? Um verbo transitivo direto que pede um complemento sem preposição, que é o objeto direto. No segundo período, a gente tem o seguinte: o evento, em parceria com o Sesc Rio e a Prefeitura de Niterói, reunirá grandes nomes da gastronomia. E o objeto em destaque aqui é grandes nomes da gastronomia. O único verbo
né, que tem aqui nesse período é reunirá. Então, quem reunirá? O evento reunirá. O evento é o sujeito. A gente tem o verbo reunirá, que se refere a grandes nomes da gastronomia. Então, o evento reunirá o quê? Né? Quem reúne, reúne alguma coisa. E o que esse evento vai reunir? Grandes nomes da gastronomia. Mais uma vez, um complemento que não possui preposição. Logo, a gente tem objeto direto. Então, são dois objetos diretos aqui. Então, logo na letra A, a gente tem a nossa resposta. Que ela diz que em ambas as situações, né, nas duas situações, os complementos são objetos diretos. E ponto. A letra B fala que os dois são objetos indiretos, isso não está certo, porque eles não apresentam preposição. A letra C diz que um é objeto direto e o outro é indireto, isso também não está certo. A letra D inverte isso, né? Diz que o primeiro é objeto indireto e o segundo é objeto direto, também não está certo. E a letra C piorou, porque diz que a gente tem primeiro um objeto direto e depois um objeto direto e indireto. Então, o correto aqui, alternativa A. A número 3 pede para vocês encontrarem abaixo o predicativo do objeto. Prestem atenção, gente, não é predicativo do sujeito. Predicativo, a gente sabe que é uma característica, né? Aqui, ele não está pedindo uma característica do sujeito da oração, e sim uma característica do objeto da oração. Então, a letra A, né, diz assim: muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. Então, vamos lá, classificar. Deixaram é o nosso verbo aqui. Quem deixaram? Muitas pessoas. Então, muitas pessoas é o sujeito dessa oração. Essas pessoas deixaram o quê? O local. Então, o local aqui é o nosso objeto, certo? E depois vem o insatisfeitas. Só que o insatisfeitas, ela não se refere ao local. Não é o local que está insatisfeitas. São as muitas pessoas que estão insatisfeitas com o local. Logo, insatisfeitas aqui é um predicativo. Só que não é um predicativo do objeto. Não é uma característica do objeto local. É uma característica do sujeito muitas pessoas, né? Então, aqui a gente tem um predicativo do sujeito, sendo que a questão pede um predicativo do objeto. Então, a letra A está errada. Letra B, cansados, os viajantes chegaram ao destino. Se a gente colocar aqui na ordem direta, a gente vai ter os viajantes chegaram cansados ao destino. Verbo, chegaram. Quem chegaram? Os viajantes. Sujeito da oração. O verbo chegaram, né? Quem chega, chega a algum lugar. E aqui eles chegaram ao destino. Então, os viajantes chegaram ao destino. É um complemento com preposição, né? Esse a é uma preposição. Então, a gente tem aqui um objeto indireto, logo, um verbo transitivo indireto e cansados, né? Quem estavam cansados? O destino ou os viajantes? Os viajantes, né? O destino, que é o lugar que eles chegaram, não estava cansados. Quem estavam cansados eram os viajantes e os viajantes são os sujeitos. Logo, mais uma vez, a gente tem aqui uma característica do sujeito e não do objeto, né? Então, a gente está diante de um predicativo do sujeito, sendo que a gente quer o predicativo do objeto. Então, letra B, errada. Letra C, os náufragos desesperados esperavam por socorro. Verbo, esperavam, né? Quem esperavam? Os náufragos desesperados, né? Então, esse é o nosso sujeito. Os náufragos desesperados, né? Desesperados aqui é a característica dos náufragos. Sujeito. Esperavam por alguma coisa, né? Pelo quê? Pelo socorro. Então, aqui a gente também não tem predicativo do objeto. Letra D, são inadmissíveis atitudes como estas, né? Então, o nosso verbo aqui é o são, né? Conjugação do verbo ser. Então, o que são, né? Atitudes como essa. Atitudes como essa é o nosso sujeito. E elas são inadmissíveis.
né? Então, mais uma vez, a gente tem um predicativo do sujeito, já que inadmissíveis se refere ao sujeito atitudes como estas, né? E não a um objeto. Por último, a gente tem lá na letra E a nossa resposta correta, que é: o herói achou desprezível o motivo. A número 4 é sobre pronomes oblíquos fazendo função de objeto dentro da oração. E ela pede para marcar o pronome o, que exerce a função sintática de objeto direto. Na letra A, a gente tem o, né, como artigo, que está dizendo o aluno, não como pronome oblíquo. Então, essa a gente já descarta. A letra B é: você quer saber sobre aquele rapaz? Nós o entregamos à polícia, né? Aqui a gente tem um o, que é o entregamos, né? Esse o aqui se refere a entregamos, né? É a mesma coisa que dizer nós entregamos ele para a polícia, né? Só que o ele não cabe aqui porque não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, com a norma culta. A gente fala nós entregamos ele no dia a dia, né? Mas o correto para a língua portuguesa é nós o entregamos. Logo, esse o aqui exerce a função de ele dentro da oração, né? E o ele aqui seria um objeto direto, porque quem entrega, entrega algo ou alguém. No caso aqui, entrega ele, né? Esse ele é o objeto direto de um verbo transitivo direto, entregamos. E o está substituindo esse ele. Então, essa é a alternativa correta. A letra C não é, porque é o livro de história. Então, mais uma vez, a gente tem um artigo e não um pronome. A letra D é o combinado, né? Mais uma vez, um artigo. E a letra E também é o outro, né? Mais uma vez, um artigo. O número 5 apresenta uma frase que diz: não demorou muito e os bravos animais chegaram e puseram o lobo para correr desesperadamente. No trecho acima, é possível identificar adjuntos adverbiais que expressam, respectivamente, as seguintes circunstâncias. Então, a gente tem nessa frase, né, adjuntos adverbiais que expressam circunstâncias, né, como a gente já viu antes. Adjuntos adverbiais são informações adicionais nas orações, né, que não fazem parte da estrutura da oração, mas que estão ali para expressar circunstâncias. E essas circunstâncias podem ser circunstância de modo, de tempo, de lugar, de instrumento, de companhia e etc. Aqui está perguntando quais são essas circunstâncias, né? Dos adjuntos que estão aqui nessa frase. Então, a gente tem aqui um adjunto de negação, né? Que é o que começa a frase. A gente tem a palavra não, que expressa uma circunstância de negação. A gente tem também o adjunto muito, né, que expressa uma circunstância de intensidade, e o adjunto desesperadamente, que expressa uma circunstância de modo. E aí a gente consegue reconhecer por esse finalzinho, né, mente. Então, esse mente significa que ele correu de modo desesperado, desesperadamente. Então, a alternativa que contém negação, intensidade e modo é a letra A. Bem facinho essa questão aqui. A número 6 apresenta uma frase que diz: espere, senhor lobo, já compreendi que não tenho como escapar de suas garras, mas antes de ser devorado, quero lhe fazer um último pedido. Observe a expressão senhor lobo, na passagem acima, uma função sintática que possui como principal característica. E aí, vocês vão dizer que característica, né, essa expressão senhor lobo possui. Então, senhor lobo, dentro dessa oração, né, vem entre vírgulas, uma vírgula antes e uma vírgula depois dessa expressão, senhor lobo. E o que ela é aqui? Essa expressão, ela possui a característica de explicar, né, ela explica alguma coisa? Isso seria um aposto, e não é. Ela acrescenta alguma circunstância a isso aqui? Ela é um advérbio ou um adjunto adverbial? Não é também. Ela especifica algum termo, né? Faz o papel de aposto. Ela é um termo que concorda em número e pessoa com o verbo? Não, não tem nada a ver com o verbo. Mas a letra E é a correta porque senhor lobo serve para chamar alguém. No caso aqui, a menina está chamando o lobo. Então, ela serve para chamar, invocar ou interpelar
um ouvinte real ou hipotético. E agora a gente chega na questão número 7, que é a última questão da nossa revisão. E que por uma falha também é uma questão de vocativo. Era para ser uma questão de aposto, mas eu acabei colocando 2 questões de vocativo aqui, tá? Então, por favor, não esqueçam de ver na apostila as questões sobre aposto. Façam essas questões também, não deixem esquecidas, igual eu deixei esquecida aqui na revisão. Então, ela diz que o vocativo é um termo que serve para chamar, invocar, interpelar, a gente já sabe disso. E pergunta nessa oração aí de baixo, qual é o vocativo? Então, é um discurso direto, né? Cília fala, ora papai, tia Elvira vem experimentando o vestido e ainda tenho que acabar com o da Mafalda, né? Então, aqui, essa pessoa, ela não está falando com a Mafalda, não está falando com a Elvira, está falando com o papai. Então, o papai aqui é quem ela está chamando, quem ela está invocando. O papai, nessa oração, é o vocativo e não Elvira ou Mafalda, né? Prestem atenção, porque o vocativo é sempre com quem você está falando e não de quem você está falando. Se você está falando de alguém, essa pessoa, né, o nome dessa pessoa não é um vocativo. Mas se você está falando com alguém, o nome dessa pessoa ou o jeito que você chama ela, apelido e tal, é um vocativo sim. Como eu deixei de lado, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aposto. O aposto, ele é um termo acessório, né, da oração, então, que acrescenta uma informação ali e ele serve para especificar alguma coisa, ele serve para explicar alguma coisa, ele serve para enumerar ou ainda para recapitular alguma coisa. Bom, essa foi a nossa revisão. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Espero também que vocês deem uma olhada na apostila, né, em todos os capítulos. Vejam lá as expressões que vocês destacaram, que eu sempre peço para vocês destacarem o que é mais importante. Não fiquem com nenhuma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Deem um jeito de entrar em contato comigo aqui mesmo. Façam novamente os exercícios, enfim, estudem. A prova não tá difícil, tá? Mas ela contém 10 questões. Então, assim, os assuntos que são mais complexos aqui, os que são maiores, né? Eles levam mais questões. Então, por exemplo, predicado, né? Então, a gente tem mais questões de predicado, por exemplo, do que de termos acessórios, né? Então, a gente pode ter, sei lá, uma só questão para aposto, uma só para vocativo e uma só para adjunto adverbial. Mas para tipo de predicado a gente pode ter 2, 3, né? Ou mais. Então, estudem tudo e dê uma atenção especial para os conteúdos que são mais complexos, que são maiores. Boa sorte para vocês, boa prova, né? E bons estudos pré-prova. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.